Todos os dias vemos sinais claros de que o mundo está afundando em corrupção e afastamento de Deus. A Bíblia já nos avisou que tempos assim chegariam, tempos de engano e afastamento da verdade. Mas diante disso, não podemos nos acomodar nem ser influenciados. Precisamos estar alertas e preparados para não cair nessa corrente. A grande questão é: estamos realmente prontos? Nossa fé é verdadeira ou só uma fachada religiosa? O momento de despertar é agora. Precisamos buscar Jesus com sinceridade, fortalecer nossa comunhão com Ele e viver de acordo com Sua vontade. Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 7, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo alertou Timóteo sobre os últimos dias, tempos de crise espiritual onde o egoísmo e a corrupção tomariam conta. Muitos manteriam uma aparência de fé, mas sem mudança real de vida. A distorção das Escrituras traria confusão, enfraquecendo a fé de muitos. Jesus também avisou que o amor esfriaria, tornando ainda mais difícil permanecer firme em meio ao engano e toda essa indiferença. Por isso, Paulo nos chama à vigilância. A resposta não está em rituais vazios, mas em uma vida de oração, arrependimento e transformação verdadeira. Quem realmente vive para Jesus reflete seu caráter e não se deixa enganar pelo mundo. O tempo é urgente. Precisamos buscar ao Senhor com seriedade, fortalecer nossa fé e nos agarrar à esperança que temos nele, pois só assim resistiremos até o fim. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, onde Jesus diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O esfriamento espiritual acontece quando as pessoas se afastam de Deus, permitindo que a iniquidade e o engano tomem conta. Isso leva muitos à apostasia e à perda do amor cristão. A Bíblia já nos avisava sobre esses tempos, quando a corrupção e o erro se espalhariam. Para resistirmos a isso, precisamos estar vigilantes, orando e estudando a palavra de Deus como fizeram Daniel e José, que se mantiveram fiéis apesar das dificuldades. Assim como um soldado se concentra na batalha e um farol guia os navios na tempestade, devemos manter nossa fé firme. A igreja precisa ser luz no meio da escuridão, resistindo ao pecado com santidade e perseverança. A promessa da volta de Jesus nos dá esperança, pois ele virá trazer justiça e restauração. Estamos atentos aos sinais dos tempos? Podemos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, que diz: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento e precisamos estar vigilantes. Muitos vivem uma fé superficial, buscando prazeres rápidos e se distraindo, enquanto ignoram a oração e a palavra. Isso nos deixa vulneráveis ao engano. Se não ficarmos atentos agora, como estaremos prontos no dia do Senhor? A urgência é clara, não podemos nos acomodar com o mundo. Devemos buscar santidade, fortalecer nossa fé e ter discernimento em Cristo. O momento de despertar é agora. Estamos prontos para os desafios dos últimos dias?
Podemos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículos de 9 a 10, que diz: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nos últimos tempos, enquanto muitos se afastarão da verdade e serão enganados pela impiedade, os que buscarem a Deus serão purificados e fortalecidos. A palavra diz que os sábios saberão discernir os sinais, mas os ímpios continuarão cegos, presos ao engano e à corrupção. Vivemos em uma época de fé superficial, onde falsas doutrinas atraem os corações fracos com o evangelho, sem cruz e sem transformação. Porém, Deus separa os fiéis, que permanecem firmes na verdade e não serão enganados. Em meio à crise moral e espiritual do mundo, devemos viver com propósito e discernimento, rejeitando a fé superficial e abraçando um compromisso real com Jesus. Assim como um atleta se prepara para vencer, devemos fortalecer nossa fé diariamente, mantendo-nos vigilantes e perseverantes. O tempo é curto e o chamado de Deus é urgente. Viver com fidelidade, resistir ao engano e esperar a volta de Jesus com esperança. Somente os que estiverem preparados reinarão com Ele na glória eterna.